Vamos lá, então. Tem o pessoal entrando aqui ainda, mas como de costume, agradecer a presença dos nossos resistentes guerrilheiros de ideias aqui presentes nessa. Acho que é o nosso quarto encontro ou quinto encontro? Quinto. Quinto encontro. Eu que não vim em um, né? É nosso quinto encontro, ah, que está subsidiando aí, como todos nós sabemos, a construção da nossa tese. Saudar aqui o nosso companheiro de seu Dresch, nosso ex-deputado, superintendente do INCRA, que está participando também conosco em várias discussões aí sobre o PED. Companheiro, falei com a companheirada lá do Oeste, vai sair, viu? Muito bom os contatos que tu passou, a galera está respondendo bem e bem animada. Obrigada pela sua contribuição aí na nossa construção. Deixar esse registro público. Valeu, cara. Boa noite. Boa noite. Pessoal, o tema nosso de hoje, né, é sobre o futuro do PT, esse debate que está bastante alinhado com as discussões nacionais também do PED, do PT, da nossa chapa alinhada com a chapa que vai dar sustentação à candidatura do Edinho à presidência. Gostei muito das deferências que foram feitas hoje no grupo sobre a entrevista que ele deu na Globo News, né? Que de fato foi muito pontual, assim, várias coisas que ele falou e toda a lucidez que ele traz. E acho que será um ótimo presidente para os desafios que a gente tem aí colocados pelo futuro. E Delito, pode colocar aí o contexto da nossa construção com Tá. ele? Posso colocar assim, Carla, tá? Inclusive Obrigada. porque além do tombo e do beiço inchado, né, que não me permite aparecer na tela, acho que teve outros tombos aí, né, tá? Porque nós tínhamos combinado com o Edinho que ele participaria de forma online no debate de conjuntura na FESESC, né? E que nós aproveitaríamos a fala dele sobre a conjuntura para poder, hoje à noite, a partir da fala dele, a gente poder traçar, né, os debates. E o Edinho teve duas questões. A primeira, aonde ele estava alojado, né, lá no Rio de Janeiro, a internet não pegava, não funcionava. Ele entrou e caiu várias vezes, entende? Ao ponto de ter sido suspensa a fala dele lá na coisa da FESESC, né? Que era a análise de conjuntura. E aí nós tivemos a somatória da seguinte questão, porque eu tinha combinado, né? Quando estava dando o problema da internet, eu tinha combinado para ele pelo menos gravar algo para a gente poder, né, colocar agora à noite. E aí nós fomos atropelados aí pela Globo News, porque teve a confirmação da entrevista e, obviamente, ele fez toda a preparação para dar o show que deu. Então, nós não tivemos nem a presença, a fala dele já programada na FESESC, que estava prevista para as 9h30, né, que acabou não dando certo por causa da questão da internet, e depois nem a alternativa dele gravar uma mensagem para nós para a gente poder aproveitar, também não pudemos fazer, porque aí ele pediu, né, para a gente, e obviamente a gente compreendeu a questão da entrevista que ele tinha obrigatoriamente que se preparar. Então, o que é que nós estamos propondo? O Edinho, quando ele aceitou a candidatura, ele fez um vídeo que já circulou, mas ele é um vídeo extremamente pertinente para
o que a gente espera de um novo presidente do PT, né, para os tempos difíceis que a gente vai ter. Então, a proposta é a gente poder ouvir esse vídeo. É um vídeo curto, é uns 5 minutos, tá? O vídeo, o Fabiano já está com ele aí a postos para poder colocar. E depois do vídeo, aí a gente abriria dentro da lógica da conjuntura e os desafios que a gente tem para o PT, né? Um pouco iluminado aí pelas palavras do Edinho, que acho que são muito, muito objetivas e muito também importantes, né, para o que nós temos a enfrentar aí pela frente. Então é isso, Carla, que foi possível num dia extremamente tumultuado, entende? E atropelado por várias coisas ruins e boas. Tá certo, ministra. Então, a gente passa esse vídeo e abrimos a conversa, é isso? É isso que nós estamos propondo. Tá, então, Fabiano, o homem da técnica. Eu preciso ser co-anfitrião para fazer o compartilhamento, Carlinha. Você precisa ser co-host, ok. Deixa eu te achar aqui. Como é que eu te coloco de co-host pelo celular? Ah, você já é. Tiago deve ter feito essa atividade aí. Eu tinha pedido para o Tiago fazer isso. Já está aí na tela. Já está. Está sem som, pelo menos para mim. Sim. Eu sou candidato a presidente do nosso partido. Eu quero muito ser presidente do PT com o apoio da presidenta Gleisi. Eu quero ser o candidato da presidenta Gleisi. Para mim, a Gleisi é a maior presidente da história do PT. E eu tive com a Gleisi as 2 vezes que ela foi candidata a presidente. Na primeira e na segunda, que nós recuperamos aqui, onde inclusive eu tive que enfrentar companheiros que faziam parte da minha história. Companheiros que faziam parte da minha história partidária e tive que enfrentá-los porque havia um movimento para que a Gleisi não se reelegesse presidente do PT. Eu enfrentei e estive com a Gleisi naquele momento. Mas também vou respeitar, se eu não for o candidato da Gleisi, porque eu acho que é assim que tem que ser o partido. A gente tem que respeitar as posições que são diferentes da nossa. Dentro do PT, a gente não pode exercer o poder pelo poder. Os projetos pessoais não podem ser maiores que os projetos coletivos. E eu não estou dizendo aqui que a gente não tenha que ter projeto pessoal, porque são eles que movem a nossa essência. Mas eles não podem ser maiores que os projetos coletivos. Nós vimos a última quinta-feira, certamente um dos maiores gestos que o presidente Lula fez para manter a unidade do nosso partido. Ele foi numa reunião de uma parte, de um grupo, de uma das nossas correntes. Nós não podemos aceitar, primeiro, que o presidente Lula seja usado da forma como ele foi usado em decorrência dessa reunião. A reunião era uma reunião de construção de unidade. O presidente Lula vai para uma reunião para que a gente possa construir unidade. E ela é vazada para a imprensa como instrumento de luta interna. Nós não podemos aceitar. Eu estou muito indignado com o que aconteceu, da forma como aconteceu, mas isso não me desestimula. Ao contrário, isso me estimula a lutar para a construção do partido que nós temos que construir. Nós temos que continuar lutando por um partido que tem instâncias que funcionem, que a democracia interna funcione, que tenha transparência nas suas deliberações,
que tenha orçamento aprovado no Diretório Nacional para cada área, para cada segmento, para cada área de atuação do nosso partido. Só isso garante a democracia interna. É a transparência do processo decisório, do processo deliberativo. Sem transparência, não há democracia interna. E nós temos que debater que partido que nós queremos. O PT que nós queremos é um PT que valorize o trabalho de base, que valorize a democracia interna, um PT que valorize a economia solidária, que valorize o cooperativismo, que dispute a consciência das novas classes trabalhadoras. É o partido da transição energética, é o partido dos sonhos da juventude, é o partido de valorização intransigente da democracia. Esse é o PT que nós queremos. É um partido que derrote todas as formas de preconceito. É o partido da educação integral, é o partido da primeira infância, é o partido que efetivamente faça com que a democracia seja identificada na sociedade brasileira. Posso percorrer o Brasil como presidente do PT a partir de agosto, mas posso percorrer o Brasil como militante do nosso partido, defendendo tudo isso que eu estou falando para vocês. Eu disse que eu nunca precisei de cargo para construir o PT. E cada estado brasileiro que eu vou chamado, lá eu estarei debatendo o partido que nós temos que construir. Quero continuar construindo o PT, sonhado pelo Lula, sonhado pelos sindicalistas da década de 80, sonhado pelas lideranças populares da década de 80, sonhado pelos sobreviventes da ditadura militar, sonhado pela juventude, sonhado pelos intelectuais. Eu quero construir esse partido, até porque eu não sei viver sem ele. Quero nossa cidade sempre ensolarada, os meninos, o povo no poder, eu quero ver. Bueno, é um vídeo curtinho, né, pessoal? Mas eu acho que, e claro, por todo esse contexto que a Ideli colocou aí, da dificuldade de hoje, a gente fica prejudicado um pouco em relação ao desenvolvimento maior da fala do Edinho sobre vários pontos que eu tenho certeza que ele abordaria e que estão pincelados nessa pequena pílula, né? Que ele fala aí, né, nesse vídeo. Mas eu acho também que ele é bastante disparador, né, de vários gatilhos que pode ser utilizado tanto para um debate sobre o PT nacional, como ele faz, mas também sobre a realidade do PT de Santa Catarina, que é efetivamente aquilo que a gente está também discutindo aqui, né? E em alguns momentos, se a gente fechar os olhos e não ver que é o Edinho que está falando, a gente poderia pensar que a crítica ou a utopia que ele está colocando sobre o PT que ele está se colocando à disposição e o PT que ele milita há tanto tempo é a realidade que a gente está passando aqui no nosso estado, né? É um vídeo que ele traz pontos sobre o debate da unidade, mas o debate de uma unidade que coloque o projeto do partido acima de outros interesses, né? Um projeto de unidade que tenha a transparência e o respeito das instâncias como princípio. E essa chapa aqui, e esse coletivo que a gente tem colocado, e o nosso manifesto, ele surge justamente de uma afronta estatutária, uma afronta das instâncias, uma afronta da história de muitos companheiros e companheiras que colocam a sua vida à disposição do partido no contexto do PT de Santa Catarina, né? Ele fala, o Edinho, né, obviamente, ali, ele fala sobre estes desafios que estão colocados para o que a gente tem chamado de um PT para esse novo Brasil constituído, em vários pontos que já foram temas do nosso debate,
né, aqui, sobre a transição energética, sobre a questão das desigualdades, sobre a questão da nova classe trabalhadora, e como que a gente fortalece o nosso partido para que ele continue sendo vanguarda em todos esses pontos, né? Em todos esses pontos que estão colocados. Então, acho que ainda que a gente não tenha aqui a presença do Edinho virtual para aprofundar esses elementos com ele, eu acho que pode ser um momento que a gente, dentre todos esses 5 debates, 5 encontros que nós promovemos, a gente talvez se volte mais pragmaticamente a colocar os nossos anseios, as nossas angústias sobre esse PT catarinense, né? Sobre esse desafio que a gente tem em alguns desses elementos que ele traz. Ele fala, por exemplo, sobre um orçamento para o partido que pense o fortalecimento partidário com transparência e que esteja à disposição, de fato, de construir o partido, de pessoas que estejam próximas dos municípios, estejam próximas das instâncias, estejam próximas dos nossos militantes nas mais diferentes realidades que a gente tem em Santa Catarina, que, embora seja um estado pequeno, perto de muitos estados brasileiros, é um estado muito diverso do ponto de vista regional, econômico, do ponto de vista cultural, do ponto de vista ambiental, e que exige essa constância e essa permanência dos nossos dirigentes exclusivamente para isso, muitas vezes, né? E só para vocês não ficarem tão desanimados, ao reboque desses imprevistos técnicos que nós tivemos com o Edinho, a gente já acordou uma data presencial para ele estar aqui conosco, que a gente não vai divulgar ainda para não parecer a direção estadual que divulga datas e depois a data nunca existiu, né? A nossa existiu, mas a gente só existe, mas a gente só vai esperar aí mais uns 15 dias para divulgar para vocês, para que a gente tenha a garantia que nenhum papa morra no caminho e isso não mude a realidade da nossa organização, tá? Mas eu acho que a gente poderia abrir inscrições e falas, né, para essa reflexão mais interna sobre o nosso partido, e acho que esses 4 pontos que o Edinho traz, que também são base do nosso manifesto, poderia guiar as falas da companheirada aí em relação às instâncias partidárias, à transparência. Uma coisa que o Edinho falou aí também, que a gente também está vivendo aqui em Santa Catarina, que é essa questão de utilizar a imprensa para fazer perseguição contra companheiros e companheiras militantes que se colocam no processo, né? E a gente pensar um pouco isso do ponto de vista organizacional mesmo desse PT que a gente quer. Queria fazer essa síntese da fala do Edinho e colocar essa proposta aí para a gente conversar. O que tu acha, Fabiano, Ideli, Marta Vanelli? Quem que eu estou vendo aqui na minha frente? Emerson, que está aqui na minha frente. Eu estou no celular hoje, então... Dirceu, não sei se o Dirceu está aqui ainda. Acho que seria muito bom se o Dirceu pudesse dar uma palavra, sabe? Até porque ele vê também sobre outros aspectos, né? Dirceu está ali. Fala, Dirceu, fala que eu te escuto. Estamos aí, sim, acompanhando a fala aí. Então, a satisfação está aí com esse time todo, né? Que constrói essa história bonita do nosso partido em Santa Catarina, no Brasil. E sempre a gente vive momentos novos na nossa história. E esse momento que a gente vive hoje, ele é um momento muito diferente de tudo que a gente já viveu na nossa caminhada dos 40 e lá vai fumaça de anos do PT e da nossa história de luta, inclusive antes que o PT foi criado. E essa mudança, esse florescer na sociedade
desse movimento do ódio, especialmente contra o PT, mas ele é um ódio, acima de tudo, contra o pobre, contra o nordestino, é um ódio contra índio sem terra. Então, todo esse conjunto de coisas que vem construindo esse ódio e, na minha avaliação, esse ódio contra o PT, contra o Lula, é justamente pelo nosso programa, pela nossa proposta, pela nossa história, pela nossa opção de ter um governo que atua na inclusão social de uma camada importante dos trabalhadores e trabalhadoras da sociedade que sempre durante a história foi excluída. Então, esse movimento que vem do mensalão, que vem da Lava Jato, que vem toda essa construção da grande mídia que desceu, isso não é novidade para nós, mas ele não era um movimento tão forte, enraizado, com uma extrema-direita, com uma militância na rua e nas redes sociais, como nós estamos vendo hoje. Então, isso para nós é um grande desafio, e a eleição do presidente Lula ela foi importante nesse sentido da gente estancar uma parte desse movimento, mas a gente não resolveu a situação. Esse movimento ele continua fortíssimo, disputando com a gente, em todo lugar e a todo momento. Então, a eleição do PT, ela traz um marco nesse desafio que a gente tem para esse próximo período, especialmente para a eleição do ano que vem. Porque a gente, de forma alguma, quer nem imaginar uma possibilidade dessa turma voltar para o governo do que será de nós, do que será do Estado brasileiro. Eu estou numa instituição como o INCRA, por exemplo, que estava sendo levada à destruição total porque a estratégia da extrema-direita não é ter oportunidade para os pobres na universidade, no SUS, na Previdência, de acesso à terra, acesso à alimentação, enfim, toda essa disputa que nós vivemos. Então, o PT precisa, com muita força, eu gosto muito eu não conhecia ele tanto assim, o Edinho, mas eu estou gostando muito das falas dele, porque ele entra justamente numa coisa que eu acredito muito, dessa reconstrução do movimento da sociedade, das mais diversas formas, dos movimentos populares, enfim, do movimento sindical, do movimento partidário, da organização partidária, desde os recantos desse país afora, para a gente ter uma força política, mesmo sem Lula, a gente construiu uma força política do PT com os movimentos, com uma frente de esquerda ou centro-esquerda para a gente fazer esse embate e continuar governando mesmo depois de Lula, né? Então, primeiro pensar o ano que vem, mas eu acredito e defendo que a gente precisa, inclusive, aproveitar mais esse momento que a gente está no governo para politizar mais a sociedade. Eu acho que a gente no PT tem uma situação que a gente se preocupa muito. Isso acontece também nos municípios, isso acontece nos nossos espaços, como eu hoje ocupo um cargo federal, de resolver as coisas para as pessoas, de fazer casa, de fazer tudo para as pessoas e faz muito pouca política. Nós precisamos criar mais consciência na sociedade, nós precisamos aproveitar mais do Estado brasileiro, a nossa política, para fazer mais conscientização e mais política com a sociedade. Então, para mim, esse é o grande desafio que a gente tem pela frente, e o PT também pode ajudar e deve ajudar nessa grande construção, da reconstrução da sociedade que nós precisamos fazer, dos movimentos e especialmente do nosso partido. Então, acho que um pouco isso que eu acredito, que eu luto e quero ajudar a construir, e eleger o Edinho é um pouco isso, eleger uma boa chapa junto com ele, bons dirigentes, para a gente reconstrução desse partido. Eu olho muito para Santa Catarina no PT e olho para o PT nacional, está muito parecido. Essa coisa da falta de democracia, de envolvimento, de participação, de ouvir mais a base para a gente construir isso junto. Obrigado. Obrigada, Dirceu.
Alguém mais? Tá aberto aos corações, pessoal. Fabiano. Posso dar uma contribuição aqui? Na verdade, basicamente, para concordar com o Dirceu, eu me inscrevi. Né? O Dirceu ele traz pontos que, a meu ver, são de extrema relevância para esse nosso debate. A questão, o PT, eu me lembro muito, né, do passado, quando eu cheguei em Florianópolis e comecei a militar no partido, que a gente conseguia, mesmo tendo uma imprensa que sempre foi contra o PT, mas a gente conseguia espaço na imprensa para debater assuntos de utilidade pública, assuntos de relevância. Né? A gente, na época, debatia já a previdência estadual, debatia a saúde, debatia a educação, sabe? A gente tinha esse espaço para fazer esses debates. E o PT, principalmente nos últimos anos, aqui em Santa Catarina, não vem ocupando esse espaço. Né? Não vem ocupando esse espaço de fazer o diálogo com a sociedade de assuntos da sociedade. Não está tendo mais essa capacidade, que eu acho que o Dirceu fala muito bem, de dialogar com a base. Sabe? Nós continuamos tendo muitos agricultores familiares aqui em Santa Catarina, nós continuamos tendo muitos trabalhadores em Santa Catarina, só que eles já não se veem da mesma forma como se viam antes. E a gente não está conseguindo manter essa comunicação com eles. Um pouco é porque o mundo muda mesmo, né? E a gente tem que tentar se adaptar o tempo inteiro a isso, mas um pouco também é por conta da energia onde o partido vem colocando, onde o partido vem colocando sua energia. Né? A Carla destacou da fala do Edinho a questão do debate na imprensa de questões internas do partido. Né? A imprensa, basicamente, quando vai tratar do partido aqui em Santa Catarina, é para tratar sobre os debates internos do partido, e a gente não vê a imprensa dando espaço, e nem as nossas lideranças e o nosso partido no Estado fazendo isso, né? De abrindo esse espaço para debater com a sociedade e conseguindo ter essa interlocução. Né? A gente tem aqui o movimento Humaniza, por exemplo, que essa semana está fazendo um debate com a sociedade de extrema relevância, né? Que é a questão da regulação das redes sociais. E o partido? O que o partido no Estado está falando? O que o partido no Estado, né, está falando sobre isso? É um debate extremamente urgente, necessário, né, e que a sociedade está querendo esse debate. Então, como é que a gente faz isso? Não, o partido está muito em fazer as disputas internas, né? Não tem uma estratégia para fora para falar com a sociedade. Então isso está presente, né? É uma das questões que me preocupa. A questão, por exemplo, da transparência, né? A gente também fala sobre as finanças. É uma área que eu milito bastante dentro do partido e como profissional também. É possível fazer, né? Tem ferramentas para isso. Na verdade, tem muita transparência já, só que as pessoas não divulgam aonde buscar as informações, né? Mas é uma coisa que a gente precisa estar presente nas nossas formações, né? O debate de fundo eleitoral, que é um debate que se faz muito, e daí a gente escuta, mas se dividir o fundo com todos os candidatos que nós temos no Estado, não... Bom, mas nós temos que debater então os critérios de como dividir esse fundo, né? Não dá para ser meia dúzia de pessoas iluminadas que decidam isso. O partido tem que ter claro como é que está sendo tomada essas decisões de priorização, que eu acho que é importante fazer, né? Mas fazer com critérios, com transparência, com honestidade, né? Essas questões é bem importante. Então, e também a questão da unidade, que a unidade tem que ter um objetivo, tem que ter um foco, né? Que é um foco de construção coletiva. Ele não pode ser uma unidade simplesmente
para projetos pessoais. Eu acho que isso também é uma questão que está bem clara, né? A gente vê pessoas buscando unidade para apenas se fortalecer dentro do partido e não para fortalecer o partido, né? Que é uma questão bem importante. Eu acho que isso tudo é o que mais me preocupa para a gente trazer aqui para o debate e para ouvir também os companheiros sobre isso, né? Obrigada, Fábio. Olha só, tem 2 pessoas inscritas no chat e a Marta na mãozinha. Eu não vi quem se inscreveu primeiro, mas então eu vou deixar a Marta. Vou fazer Júlio, Ana e Marta. Pode ser? Pode Então ser, tá. pode ser. Eu estava anotando aqui. Então, Júlio, meu companheiro. Júlio Marques. Ensina ali embaixo onde levantar a mão, Carla. Ah, tá. Aí, para quem mais quiser escrever pela mãozinha, quem tiver pelo computador vai estar embaixo na barrinha ali um coraçãozinho escrito reações. Quando clica nesse coraçãozinho vai ter uma mãozinha. Aí, Emerson, quem tiver pelo celular vai ter que clicar na tela do celular, aí vai aparecer a barrinha, aí consegue fazer o mesmo processo. Então, Júlio Mack, Ana Franz, Marta Vanelli e Emerson. Júlio. Beleza, boa noite, companheirada. Legal rever algumas militantes aqui da média e velha guarda e jovens, principalmente, né? Que eu acho que isso que seria um dos motivos principais do nosso PT se renovar, manter vivo e atuante. Eu entrei por mais ou menos 19, 10, não vi a justificativa do porquê o Edinho não estava aqui, mas entendi que talvez fosse problemas técnicos de participação dele em algum evento, ou questão do papal. Mas apesar do vídeo ele levantar questões essenciais, admito que ele não empolga muito na sua intervenção. Acho que é fundamental que realmente tenha um debate aí com ele, porque só com aquele vídeo ali não senti uma grande empolgação e uma mobilização de um candidato a presidente do PT. Eu acho que, a exemplo da Gleice, de outros presidentes que nós tivemos, o Falcão, outros tantos, a gente tem que ter pessoas que consigam agregar e retomar a força e a mobilização desse PT. Eu sei que vários movimentos se mantêm, estão articulados, mas concretamente, e quem fala é alguém que se filiou em 1981, comparativamente a anos anteriores, já foi motivo de vários debates e exposições, a gente vê hoje que houve uma época em que a gente criticava muito que a visão marxista-leninista, né, que os sindicatos, os movimentos sociais deveriam ser um partido, deveriam ser a correia de transmissão do partido, né? Isso é uma visão muito questionada e que o PT rompeu com isso, avançou. Mas sinto muito hoje que o PT se transformou muito numa correia de transmissão do governo federal, particularmente daquilo que o Lula pensa, né? Então a gente se vê em muitos momentos que o PT tinha que ir para a rua, tinha que avançar, tinha que articular mais, tinha que enfrentar setores conservadores, mas há um porém do governo federal, há um porém em relação às políticas de aliança, há um porém em relação à posição do Lula, e a gente fica meio amarrado e perdendo passos em relação a outros partidos de esquerda, como o PSOL, ou como mesmo partidos que se rearticulam hoje, como Unidade Popular, como militância do próprio Partido Comunista, jovem, né? A gente está com uma dificuldade de trazer essas pessoas para a militância, eu acho que muito por falta de uma linha que seja um pouco independente, não contrária ao governo federal, mas que seja independente no sentido de mobilização de movimentos sociais e de enfrentamento da direita, além da extrema-direita. Não se questiona mais quase a mídia dominante, não se opõe quase muito mais à questão do sindicalismo de resultados, não se questionam movimentos de direita que dominaram nossos setores, né, como os evangélicos pentecostais. Então, eu acho que a gente tem que avançar, né? E pensar no seguinte, né? Já vários companheiros levantaram essa questão. Quando o Lula não puder mais atuar, né, quando alcançar uma certa idade, né,
o PT correria um risco de se esfacelar entre as suas tendências, né? Ou pelo menos se fragmentar ao máximo e perder o seu espaço histórico tão duramente conquistado nos últimos 45 anos? Eu acho que sim, há esse risco de a gente perder esse bonde da história frente a outras forças, né, que hoje estão mais combativas, avançando, apesar de terem menos militância, menos história, menos capacidade ainda de intervenção como o PT tem. Mas nós estamos muito retraídos, minha gente. A gente tem que fazer uma reflexão acerca disso, inclusive no momento em que o PT essa disputa, né, democrática, boa, a direção que direção é capaz de tirar a gente de certo marasmo histórico e de retomar as lutas históricas dentro desse novo contexto do modo de produção capitalista da extrema-direita. É isso que eu queria refletir aí e agradecer esse espaço. E espero ter um momento para debater com o Edinho também, não somente através do vídeo. Obrigado. Obrigada, Júlio. Obrigada pelas reflexões e pontos. Ana. Ana ou Ângela? Ângela. Ângela. É Ângela. Bom, primeiro eu quero pedir desculpa que eu estou na penumbra, porque eu não estou vestida adequadamente. Estou com meus cachorros aqui no lugar deles, porque eles estão muito ativos hoje. Eu queria lembrar algumas coisas do que eu vivi, que eu tenho 67 anos e vim da militância estudantil secundarista na época da ditadura. Júlio, saudade do tempo que a gente era novos, vou citar os velhinhos de hoje, e eu quero pegar a Idelice dizendo que caiu o tombo, eu vejo que ela fez plástica, tá, Idelice? Sacaneando você. Mas eu conheci a Idelice novinha, a Marta novinha, o Júlio novinho, a minha amiga, Laura, do Estreito, vizinha de 30 anos, querida, né, com o Andrade, com os filhos, que a gente conviveu tanto tempo junto. Saudade, Júlio, do jeito que a gente discutiu um programa da saúde, né, no SESUS, que eu seja onde que for, da época dele, Marta, que a gente ia para as bases, conseguia conversar com essas bases. Drete, eu fiz a tua campanha os 3 anos que eu fiquei em Biguaçu. E eu fui para a rua em cada casa de Biguaçu. Tu conviveu, tu foi um dia lá e tu viu isso, tá? E o que que eu percebo em cada vez que eu vou nas casas? As pessoas não vão nas casas das pessoas. Ninguém vai em casa de pessoa, ninguém vai na casa do desconhecido, ninguém vai onde que ninguém nunca foi. Você não consegue abrir portas entrando a primeira vez. Você tem que ir muitas vezes. E quando as pessoas vêm e você chega naqueles lugares longínquos, citando Biguaçu, porque hoje eu estou no Rio Vermelho, com o joelho todo amarrado de dor, o Quirino ia com um carro cheio de material, onde que ele conhecia, ele falava, onde que ele não conhecia, eu falava, e assim a gente fazia campanha num lugar que era difícil de ser feito, mas a gente fez. A consciência de ter feito, eu acho que não tem preço. E é isso que falta. Aquela época que a gente ia para os congressos, se pegava no pau, porque a conciliação de classes não pode existir, né? Eu não tenho corrente nenhuma, nunca tive, e o que eu vejo é uma briga entre correntes que é nociva. É muito nociva, porque um cutuca o outro, um derruba o outro. Então o inimigo não está entre nós, o inimigo está lá fora, né? Esses vagabundos da extrema-direita, que a gente tem que combater, como combato aqui, amanhã vou a uma reunião aqui, com o Bericó. Ele não vai esperar que eu vou, mas eu vou. Então é lá que a gente tem que enfrentar, é lá. Ei, filharada, vamos ficar quieto. É lá que a gente vai ter que estar, é lá que a gente vai enfrentar junto com a base dele. Tô sozinha, não importa, mas eu vou lá. Tá? Eu vou lá e acabo com a palhaçada se for preciso. É isso que a gente tem que fazer. Então o PT está se desfacelando porque as pessoas estão sentadas nas suas cadeiras, estão atrás de cargos, atrás disso, daquilo, sabe? Em grupos fechados falando para nós mesmos. A gente não deve hoje, né? Eu acho que não é para eu não tenho que falar para mim mesmo, falar para a Idelice, seja para quem for. Nós temos que falar para aquele que nunca foi conversado. E isso precisa ser urgente, porque a eleição vai ser pesada. E outra coisa que eu sinto muito, o Lula não faz a sua sucessão. Isso é horrível a nível de fato político, porque nós não temos um sucessor para Lula. Né? Então, assim, eu vejo como sucessor, para mim, na minha opinião, eu gosto muito do Renato Freitas.
Mas me parece que se for falar o nome dele, já começa a ser boicotado. E o Renato, para mim, um homem negro, um homossexual, um cara com uma oratória linda, tem toda uma história de vida linda, é a representação típica da classe trabalhadora. Mas a gente é capaz de queimar ele, porque, sabe, por egos, por correntes, por isso, por aquilo. O PT que eu vi construir era de base, era de rua, era de fábrica, era de universidade. E é isso que eu conclamo que a gente tem. E nós já estamos velhinhos demais, né? E os velhinhos estão cansados. Essa juventude tem que vir para a rua e ter coragem de ir para a rua. Só que a gente também não está formando esses quadros. É isso que eu quero dizer. Obrigada, Ângela. Vou passar para Marta. Depois Emerson e Deli e o Renan, que se inscreveu no chat também. Companheirada, boa noite. Ô, Ângela, apaga a luz, Ângela. Não vai fazer como aquele deputado, né, que entrou na sessão sentado na patente, né, na privada. Literalmente na privada com as calças baixadas, né, Ângela? Mas eu queria contribuir um pouquinho também, que eu acho que a gente praticar a democracia dá muito trabalho. Muito trabalho. A construção coletiva dá muito trabalho. E às vezes as pessoas preferem construir com os meus que pensam igual a mim, do que construir quem pensa diferente e construindo, e construindo, e construindo, e construindo. Porque a riqueza da construção coletiva é pegar quem pensa diferente de mim para a gente chegar em consensos, né? Para que aquele assunto que a gente está debatendo se transforme numa produção coletiva. E é isso, para mim, que o partido perdeu essa riqueza. Né? Perdeu a riqueza. E olha as facilidades que a gente construiu pós-pandemia. Né? Da gente poder conversar aqui, né? De forma, cada um na sua casa, né? Na telinha, e construções riquíssimas que a gente faz. Sem precisar perder tempo de viagem, sem precisar gastar dinheiro, né? Sem precisar, assim, né? E isso que a gente está fazendo nesse processo colocado, né? Agora nesse PED, né? A riqueza da construção, né? Que a gente está fazendo do nosso grupo, né? E que não é todo mundo que constrói, que pensa igual, né? Eu acho que esse é o maior desafio do PT. Tá? A construção coletiva. Fazer com que as instâncias do partido sejam as instâncias de construção coletiva e de deliberação. Para mim, esse é o maior desafio do partido. Né? Com tanta coisa acontecendo, né? Eu acho que o Fabiano foi muito feliz, com tanta coisa acontecendo na sociedade, e o nosso partido está calado. Está calado, literalmente calado. A única preocupação é como que nós vamos manter o controle do partido, o controle dos cargos federais, o controle da lista das candidaturas do ano que vem e o controle do fundo eleitoral dos próximos 4 anos. A única preocupação de quem está na direção hoje é essa, que não é pouca coisa. Então, eles só se preocupam como eles constroem. Agora, como que esse partido dialoga com a sociedade? Eles não se preocupam. Né? Porque eles não precisam dialogar com a sociedade, né? E a partir do momento que eles têm essa construção. E é muito difícil você construir de forma coletiva e você definir estratégia de forma coletiva. E aí a prioridade deles é outra, né? Enquanto que a nossa prioridade é essa construção coletiva. A outra questão que precisamos debater muito é diferenciar o papel do governo e o papel do partido. São coisas completamente diferentes. O papel de um mandato com o papel do partido. Não dá para simplesmente aparelhar, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Entendeu? Então, eu acho que nós temos muito que aprofundar nesse nosso partido e que seja um processo pedagógico de construção. Né? Que aquilo que a gente constrói no nosso partido, cada um de nós leve
no movimento social em que milita, né? No social, ou sindical, onde for, né? De processo de construção coletiva, cada um de nós tem atuação, né? Um determinado movimento que sirva de aprendizagem para a gente levar para lá, né? Para mim esse é o papel, entendeu? Dessa construção pedagógica que o partido precisa fazer com seus militantes, com seus filiados, para que a gente consiga, de fato, construir uma sociedade democrática. Não adianta dizer que a gente defende a democracia se a gente não pratica a democracia. É isso. Dali, Martinha. Agora é o Emerson, mas como eu vou ter que sair às 8, eu vou passar a palavra para o Emerson e depois eu não sei se o Fabiano ou a Ideli que vão ficar na condução. Os próximos inscritos são a Ideli e o Renan, depois do Emerson, tá? Eu peço desculpas de novo e agradeço igualmente na mesma proporção. Eu fico até a fala da Ideli acompanhando, então, Carla, e daí depois da fala da Ideli, a Ideli assume. Aí a gente faz bem democrático hoje. Beleza. As outras vezes não foi democrático, não. Não, foi também, Carla. Meu Deus do céu. Beijo, companheirada. Obrigada. Bom, Carla, eu apertei ali para fazer um teste e acabou levantando a mão mesmo, e então, já que levantou, né? Então, é o destino. Então eu não vou deixar aqui de dar uma parcela de contribuição aqui. Tenho acompanhado, né, todos os debates, tem sido muito riquíssimos, tem sido muito grande, eu tenho também crescido acompanhado, me considero entre vocês aqui o caçula dentro dessa questão toda do Partido dos Trabalhadores, né, e também agradeço aqui também àqueles que me estenderam aqui o convite de estar no meio de vocês aqui, né, cito aqui a nossa ministra, aqui a Ideli, né, então agradeço, né, a todos e a esse momento aqui. Eu, assim, tentando aqui dar uma parcela de contribuição, eu acho que o Partido dos Trabalhadores ele tem uma potência tão grande, mas parece que ele não reconheceu essa potência que ele tem, né? Então tem uma coisa ali que me parece que está pronto, mas não tem aquela coisa de avanço. Eu queria chamar a atenção para vocês que eu acho que a gente teve um movimento nacional que acho que foi uma coisa que veio aí a nível nacional, né? Então não podemos esquecer da palavra Bolsonaro. Então tem toda uma essência aí e virou um anti, né? Um anti-PT, né? Então a sociedade acabou comprando essa divisão e também por outro lado eu percebi que as provocações vindo dessa direita que depois extremou, né, e extremada, né? Então eu vi que muitos da esquerda, no caso dos partidos dos trabalhadores, compravam essa provocação e acabou entrando nesse diálogo e que nós se encontramos hoje, né? Então essa coisa de esquerda e direita, tá? Então não é à toa e a gente não pode perder isso de vista. E me chama muito a atenção que na eleição em que o presidente Lula foi eleito, nós temos que prestar atenção esse centro aí, porque eu sei que foi pau a pau, tá? Voto a voto, e que o presidente Lula saiu vencedor. Mas eu acredito que essa ala, que não conhece muito bem, teve medo de perda daquilo que todo mundo cita hoje da democracia, né? Então havia um medo ali, enrustido, vamos dizer assim, e essa questão aí me parece, né, que pesou na balança, tá? Me pesou na balança no final. Então, o Partido dos Trabalhadores eu vejo como um bastião hoje da questão da democracia, sim. Parece que é o que segura ali. O que será? O que pode vir dessa direita extremada, né? É um risco muito grande para todos nós, porque o que ela se apresentou é uma coisa realmente meio que a expressão que eu vou dizer para vocês aqui, deletéria. Parece que ela quer exterminar tudo que seja contrário a ela,
né? Moro num bairro em que é aqui majoritariamente militar, tá? E fui pressionado pelo militar, tá? Porque que eu pintei a minha calçada de vermelho. Então, para vocês entenderem o ponto em que nós chegamos. E isso é assim, ó, tá na esquina da nossa casa, tá na rua onde a gente anda, tá no ônibus a gente pega, tá? Então, isso tá ali. Então, virou uma coisa que parece que só o fato de você expressar a sua opinião, né, você parece que está com sarna, né? Porque é esquerda. Então, só o fato de você expressar a sua opinião, não, eu creio nisso, tal, então você parece estar com sarna, é a esquerda. Então, e aí esses deboches também que a gente vê, faz o L, né? Que assim, então, tá vendo? Tudo que é ruim, que não presta, faz o L. Então, estou tentando aqui dar minha parcela de contribuição para que o Partido dos Trabalhadores quer apresentar daqui para frente, né? Então, eu acho que tem um potencial. Eu queria aqui encerrar minha fala citando a Fernanda Torres. Ela foi campeã aí no seu meio de filmagens aqui, que eu não conheço muito, que eu não assisto muito filmes, mas o filme diz assim: eu ainda estou aqui. Eu acho que o Partido dos Trabalhadores tem essa prerrogativa no futuro de dizer: ainda estamos aqui, porque tem esse potencial, mas que precisa realmente de uma identidade, de uma direção para que possa conquistar aqueles que não conhecem esse lado do Partido dos Trabalhadores. Espero ter contribuído aqui, tá? E o desafio aqui. Estamos juntos. Obrigado. Obrigado, Emerson, meu vizinho aqui, né? Estávamos juntos nessa campanha, né, Emerson? Então, o próximo é a Ideli e depois o Renan. Ideli, com você. Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer para vocês assim, ó, a gente junta meia dúzia de petista e vira um muro de lamentação, né? E vira mesmo, porque eu quero dizer para vocês assim, ó, não tá fácil ser petista. Não tá fácil. Em primeiro lugar, porque nós não somos uma novidade, né? Nós temos 45 anos. Né? O que nos moveu e nos fez organizar o partido há 45 anos atrás já não é mais a realidade, porque mudou muita coisa, né, na sociedade. Muita coisa. Não foi pouca coisa que mudou. Nós já tivemos a oportunidade de fazer debates aqui, né, nesse grupo, preparando a nossa tese, de coisas muito importantes que mudaram, assim, radicalmente, como a questão do mundo do trabalho, como a questão, né, da ambiental, das mudanças climáticas, do impacto disto, como a questão da extrema-direita, que cresceu, que não é mais, entende? Não sabe, não é mais só não poder pintar a calçada de vermelho, sabe, Emerson? Entende? Essa extrema-direita tá para o que der e vier, entende? Ela tá para matar ou morrer, coisa que a gente não tinha isso desta forma quando a gente criou o PT, né? Então, assim, a gente tem um partido com 45 anos e é igual uma pessoa, tá, gente? A pessoa com 15 tem uma dinâmica, uma disposição, tem uma capacidade. Uma pessoa com 45 já está diferente. Né? Partido também. Tá? Porque também a gente, digamos assim, vai criando questões internas e etc. e tal, que vai também influenciando na maneira de ser. Então, assim, muda as pessoas, muda o partido, muda a sociedade. E nós temos que ser uma metamorfose ambulante, né? Como já dizia a música, né?
nós temos como pessoas, como partido, se a gente quer continuar tendo o objetivo que nos moveu, que é o objetivo da justiça social, da inclusão, né, das pessoas poderem ter oportunidades, né, para poder viverem com dignidade, é muito desafio ao mesmo tempo, né? Tá? Então, eu acho que o programa, né, o processo de eleição direta dentro do PT pode nos ajudar muito a fazer esses debates como nós estamos fazendo, a gente meditar, a gente aprofundar, a gente pensar, a gente propor, como também pode trazer coisas ruins, como é a briga interna, como aconteceu essa semana, gente. Olha, eu li a matéria, eu fiquei tão magoada, fiquei assim tão aborrecida, porque saiu de dentro do PT, entende? Uma coisa envolvendo a Tânia Slong de Palhoça, o mandato do Padre Pedro. Por quê? O Padre Pedro é candidato? Então, aí quem quer que ele não seja, etc., aí tem acesso à informação e vaza para a imprensa? Então, sabe assim, ao mesmo tempo que a gente tem que fazer, aproveitar o PED para fazer aquilo que a gente precisa enquanto partido, enquanto pessoa, né, enquanto proposta, enquanto ação na sociedade, a gente também tem que estar muito atento para esse tipo de prática, né, que é nefasta. Eu considero nefasta, sabe? Essa coisa das regras, né, do nariz para baixo tudo é canela, né, que vira e mexe também está dentro do PT, né? Então, eu acho que, viu, Júlio, se você está aí ainda, eu também estou com muita vontade de falar diretamente com o Edinho, porque eu conheço o Edinho de muitos carnavais, de muitos, como prefeito, como ministro, que ele foi ministro junto comigo, entende, nas épocas do partido e tal, quando ele era presidente do PT de São Paulo. E o Edinho é uma pessoa que tem uma coisa neste momento, e por isso que eu acho que o faro do Lula é bom, entende? Ele escolheu a Gleisi num momento que a gente precisava de alguém para falar, para alguém para enfrentar, entende? Para mostrar, entende? Que estava ali, a gente estava marcando posição, né? E agora nós precisamos de alguém, eu acho que o Edinho se encaixa bem, uma pessoa com a capacidade de ouvir, uma pessoa com a capacidade de agregar. Então, eu estou bastante feliz da gente estar fazendo esses debates, e eu quero dizer, não só feliz, tá, gente? Eu acho que a gente está orgulhoso, porque nós temos feito semanalmente debates riquíssimos, numa prova inequívoca que, em primeiro lugar, as pessoas querem debater, segundo lugar, as pessoas, entende, têm proposta, as pessoas têm avaliação e têm contribuição a dar. Então, é só o partido exercer isso, né? O partido ter espaço para isso. Então, eu acho que está de bom tamanho, então, o que a gente vem fazendo como forma de contribuição nesse processo, né, de eleição direta do PT. E eu já queria, já que ele está aqui, né, porque a gente tinha pensado também de aproveitar trechos da entrevista que, aliás, quem não teve a oportunidade, eu assisti dando entrevista, porque eu estava dando entrevista sobre a história ali da regulamentação das redes para a revista Fórum, e estava, ao mesmo tempo, tentando escutar também o que o Edinho estava falando na Globo News. Então, como o Júlio está aqui, né? Júlio Tubarão, tá? Não sei se ele abriu a tela. Ele é que faz os recortes, né, dos vídeos para nós e tal. Se a gente pudesse ter os melhores momentos da entrevista do Edinho na Globo News, para a gente poder distribuir, né, como a gente está distribuindo os nossos debates, como contribuição, tá? Então, ó, o Júlio está dizendo que vai ver se recorta amanhã, tá? E aí eu virei coordenadora da reunião, né, sem poder botar a cara, e o próximo inscrito é o Renan. Então, Renan, com a palavra.
Muito lúcido, né? Muito lúcido a sua fala. Tá muito baixo, Renan, se você puder Tá. aumentar. Melhorou? Vou tentar falar mais Melhorou, alto. melhorou. Eu estava dizendo muito lúcida, né? A sua fala. Realmente, nós não somos um partido jovem, né? Já temos uma caminhada, já temos uma história, e já temos, digamos, feridas. E eu digo isso porque quando surge o movimento das novas direitas, eu estava em sala, eu sou professor, né? Estava em sala lá em São Paulo, e meus alunos, eles cresceram, naquele momento, eles cresceram com o PT no poder. Então, para eles, o PT era mais do mesmo. Né? Para eles, o PT fazia parte de uma certa elite cultural, enfim, eles cresceram vendo, né, aqueles rostos na TV. Então, se reinventar não é fácil. Né? Mas eu fico contente quando eu vejo esse incômodo, né? Eu acho que todo mundo está incomodado, né? Oi, peraí, minha filha. Não, não. O papai tá falando aqui, eu converso com você, tá? Vem aqui, ó. Peraí, gente. Então, assim, a primeira coisa eu acho que tem a ver com essa palavra base, né? A gente, desde que teve aquele comício de 2018, que o Mano Brown subiu, né? Tava uma situação difícil lá em 2018, e aí o Mano Brown fez aquele discurso, e aquilo viralizou, né? Volta para a base. E desde então a gente tem usado muito essa palavra, né? Claro, quando a gente fala de base, a gente fala das classes trabalhadoras, mas eu acho que a gente precisa pensar melhor, né, nisso que a gente fala, né? Quais são as bases hoje? O país, ele mudou, né? A base não é mais lá o ABC, né, do Lula. E aí acho que a gente precisa desenhar melhor uma estratégia de quais são as bases, o que a gente quer dialogar. Porque, assim, como ele falou, né? A justiça social digamos, é o nosso norte, né? Acho que é o que nos faz ser de esquerda, ser petista. A defesa da democracia, igual o Emerson falou, o PT se transformou nesse pilar mesmo, né, da democracia. Mas será que é isso que as pessoas... Acho que as pessoas estão um pouco cansadas desse discurso, e não é porque elas não acham importante, é porque a gente já falou tanto disso. E outros partidos também incorporaram esse discurso. Quer dizer, o PT conseguiu botar na pauta nacional a questão da justiça social de uma forma hoje que ninguém, por exemplo, que nem era na década de 2010, o Bolsa Família nem é mais pautado como uma coisa, nem na direita, vamos acabar ou não. Quer dizer, a gente conseguiu fazer esse debate, colocar essa pauta, e ela se torna algo que nem é mais discutido, nem na direita. E daí a gente tem que avançar para outras. Eu assisti um pouco da entrevista do Edinho, e ele fala algo super importante, que é por que nós somos tão tímidos na hora de discutir segurança pública, por exemplo. O Brasil mudou, quer dizer, as pessoas compraram celular, as pessoas vão lá, parcelam, cobram, compram, e as pessoas não querem correr esse risco de serem roubadas, e a gente não fala sobre isso, por exemplo. Então, eu acho que tem algumas pautas que, e aí, assim, que nem ele falou, esse momento de pensar que a gente precisa tomar uma posição mais firme, debater, criar qual vai ser a nossa posição, uma posição de partido, né? Porque, igual a Marta disse, né? Partido a partido, governo a governo, o governo está lá, o Haddad, pegando firme na economia, num contexto super difícil, né? Internacionalmente, e fazendo acontecer, né? Mas aqui, como partido, a gente tem que pensar outras pautas. Por exemplo, o que eu vejo que indigna as pessoas, vou citar algumas aqui. Privilégio do judiciário, né? Como a gente se posiciona? Eu vejo a extrema-direita super engajada nisso, e a gente, né, um pouco, não sei, posso estar errado, mas eu acho que a gente pisando em ovos, digamos.
A questão da criminalidade, a gente pisando em ovos. O governo tem proposta, tá, a gente sabe disso, mas como partido, como discurso, acho que a gente precisa pisar o pé no acelerador, precisa ser mais firme. Questão do fundo eleitoral é outra coisa que indigna as pessoas. Como a gente vai se posicionar? Nos anos 90, o PT também era o partido da ética, né? Campanha da ética e tal. E aí, as pessoas, elas valorizam isso, né? Essas ações que às vezes a gente pensa, mas isso não tem um impacto econômico e tal, mas tem um impacto moral. E como a gente vai se posicionar? Então é isso. E aí, só para finalizar, pessoal, semana passada eu escutei uma coisa, acho que foi a Carla que disse, também me marcou, que ela disse assim, a gente não... Outra palavra que a gente às vezes está usando em vão é a democracia mesmo. A democracia é boa quando ela serve para resolver certas coisas. Se ela não está servindo para resolver, por que o povo vai querer ficar falando democracia como uma coisa romântica? Então, a democracia não consegue resolver o problema dos privilégios do judiciário. E aí o povo vai criando um ranço dessa democracia. A democracia não consegue resolver o problema da criminalidade. Olha que a gente vive aqui no estado seguro, né? Ver o que vem de São Paulo, isso daqui é um paraíso demais. Enfim, pensando no Brasil. Então, assim, se a democracia não avança em certos pontos que o povo, as pessoas estão indignadas, as pessoas vão desgostando, né? Vão criando um ranço, vão criando uma coisa assim, tanto faz democracia ou não, porque a gente não avança. Então, é isso, a gente tem que usar a democracia para trazer resultados. Certo? Acho que é isso, gente. Valeu, até a próxima. Obrigado, Renan. Bom, eu não estou vendo mais ninguém de mãozinha levantada. Quem está olhando o chat pode dar uma olhadinha ali para mim, por favor, se tem alguém que não conseguiu levantar a mão. Tem algumas pessoas que entraram aqui depois que a gente iniciou os trabalhos, como o meu companheiro João Paulo Teixeira, lá do sul do estado, tá? E eu queria reprisar a questão do debate com o Edinho hoje, né? Então, vocês me desculpem quem já ouviu, quem não ouviu vai poder saber. Nós tínhamos combinado com o Edinho que ele faria, né, como já estava tudo acertado, uma fala sobre conjuntura no Congresso da FECESC, que começou hoje de manhã em Lages. Então, ele teria a fala de conjuntura na FECESC e nós utilizaríamos esta fala dele para ser a alavanca do nosso debate, porque o debate hoje era conjuntura e os desafios do PT. Acontece que o Edinho teve problemas de internet, não conseguiu participar do evento da FECESC, e o que eu pedi a ele, ele também não pôde fazer, porque eu pedi, já que ele não conseguia entrar, porque a internet dele caía, ele derrubava, eu pedi para ele, então, gravar um vídeo, né, uma fala para a gente poder utilizar no dia de hoje aqui. Mas aí teve a confirmação da entrevista na Globo News e ele teve que se preparar para a entrevista. Então, também o vídeo que ele tinha se comprometido comigo também não deu certo. Mas como a própria Carla, que estava coordenando a reunião no começo, né, que precisou sair, já afirmou, nós temos uma data prevista para a vinda do Edinho a Florianópolis, a Santa Catarina, tá? E nós não vamos divulgar a data ainda, porque senão acontece a mesma coisa que aconteceu com o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, agendado para vir a Itajaí no dia 29 de abril, né? Ocorreu a questão do falecimento do nosso querido Papa Francisco, e aí a agenda do Lula capotou, né? Porque ele vai para, né? Já foi, aliás, ele foi hoje, né? Para Roma para participar do enterro do Papa. Então, o Lula não virá também dia 29, agora de abril, ao Porto de Itajaí. Então, nós vamos divulgar mais perto para não ter risco de ter problemas de agenda, tá? Mais alguém se
dispondo a Chat, comentar, no falar, chat não tem inscrições, Ideli. tem inscrições. Então, gente, se não tem inscrições, nós vamos dar por encerrado este debate, o nosso 5º debate, né? Semana que vem é 1º de maio, né? Na quinta-feira. Então, nós não teremos debate na semana que vem, tá bom? Então, quero desejar a vocês uma boa noite. Eu vou descansar o meu beiço machucado, que eu não quis mostrar para vocês, tá? Porque tá feio aqui. Eu já tenho um beiço razoável, entende? Machucado ficou pior, tá? E quero, né, dar a boa noite e dizer assim, ó, porque eu falei que a gente se reúne e aí fica aquela choradeira, né, e tal. Mas eu queria também repartir com vocês um outro sentimento, que é o seguinte, ó. Pensa tudo que eles já fizeram com a gente, como partido, como pessoas, como lideranças, né? Tudo que eles já fizeram para o Lula. E, gente do céu, ainda estamos aqui, vamos ficar bastante tempo incomodando eles, né? Porque pensa num bichinho, entende, resistente, se chama Partido dos Trabalhadores, tá? A gente precisa acertar um pouquinho mais as mãos internas, né? Fazer menos confusão interna, né? E se preocupar mais, entende, de estar na rua, de estar, né? E acompanhar as mudanças, né, gente? Por exemplo, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, né? Nós protocolamos, tá aí a Marta, né? Nós protocolamos em conjunto, né? A CNTE, o SINT e o Instituto Humaniza, né? Nós protocolamos uma ação direta de inconstitucionalidade por causa das escolas cívico-militares do Jorginho Melo, tá? E aí nós tínhamos que divulgar, né? Aí a idiota aqui falou assim, vamos chamar uma coletiva de imprensa. Aí eu falei lá com o pessoal da comunicação do SINT, eles riram na minha cara. Eles falaram assim, Ideli, que coisa mais antiga, ninguém mais faz coletiva de imprensa porque a imprensa não vai. Hoje, a forma da gente comunicar que fez alguma coisa é outra. É outra, gente. Entende? E a Tança aqui, acostumada com coletiva de imprensa, achou que podia chamar uma coletiva de imprensa. Então, acho que são essas coisas, sabe, que a gente tem que prestar atenção, que está mudando, né? Está mudando a forma, está mudando, e a gente precisa, como partido, como pessoas, como lideranças, estar atentos e firmes e fortes, né? Para continuar podendo dizer com orgulho, ainda estamos aqui. Tá bom?